Olá, boa noite, seja bem-vindo à última edição do programa Debate do Dia. Última edição, lembrando a você que nos acompanha, o programa foi criado pelo Departamento de Jornalismo da Dia TV para o período eleitoral. Além das entrevistas, a cobertura e de tudo que é tratado sobre o processo eleitoral nos telejornais da emissora, o Debate do Dia foi criado para discutir também eleição. Então, durante todo o período eleitoral, inclusive no período pré-eleitoral, todas as quartas-feiras, nós levamos ao ar o programa Debate do Dia, entrevistando candidatos, especialistas, ajudando você a entender melhor o pleito eleitoral. A eleição ocorre no próximo domingo, então hoje é o nosso último programa, já agradecendo a todos que assistiram, comentaram, compartilharam. Esse é o nosso papel, ajudar a você se decidir em relação ao seu voto. E eu encerro o programa de hoje em grande companhia com a editora-chefe do Jornal Dia e também do Portal Dia, a jornalista Adriana Magalhães. Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez, para estar aqui no Debate do Dia. E a Adriana traz uns números muito importantes para você entender melhor essa questão das candidaturas, do dinheiro que foi gasto, enfim, dos partidos, Adriana, para que o eleitor também possa compreender quanto custa um processo eleitoral, quanto o candidato recebe, a quantidade, por exemplo, de mulheres candidatas este ano, candidatas a todos os cargos no estado do Piauí, é maior ou menor do que a eleição passada. O Jornal Dia fez esse levantamento e a gente traz para você a partir de agora. Pois não, Adriana? Obrigada, Douglas. Hoje no Jornal Dia da última segunda-feira, a gente trouxe alguns números sobre o eleitorado piauiense, né? O nosso eleitorado desse ano, ele está um eleitorado um pouco maior do que da última eleição geral em 2018. Em todo o Brasil, o eleitorado cresceu cerca de 6%, um pouco mais do que 6%. E, Douglas, a grande notícia para nós, mulheres, é que esse ano no Piauí a gente tem mais candidaturas de mulheres. Em 1994, a gente contou apenas com 9 candidatas e agora a gente tem um número de 154 candidatas, 154 mulheres que colocaram seu nome à disposição da população nesse pleito. E isso é um número histórico, né? Então a gente trouxe... É o maior. É o maior, é o recorde do Piauí, 154 mulheres disputando essa eleição que a gente chama eleição geral, porque tem todos esses 5 cargos envolvidos. O nosso eleitorado também é majoritariamente feminino, né? Um pouco mais de 53% do eleitorado é formado por mulheres e a idade varia ali entre 25 e 69 anos, tem mais ou menos 70% do nosso eleitorado, sendo que o maior percentual são de pessoas entre 25 e 45 anos, mais ou menos. Então, assim, é um eleitorado adulto, jovem, feminino, né? E com mais eleitores com ensino médio completo e ensino fundamental incompleto. Então, aqui no Piauí e em todo o Brasil, a gente ainda precisa avançar um pouco mais nessa questão da escolarização do eleitor, né? Que também fica até essa dica para os nossos governantes, para o presidente da República que vai ser eleito agora no dia 2 de outubro. A gente precisa avançar em educação. O nosso eleitorado é um reflexo da população brasileira como um todo. E a gente está vendo que a população é pouco escolarizada. E aí, como nós também dissemos na segunda-feira, vamos torcer para que essa quantidade de mulheres que concorre às eleições, que esse quantitativo ele não seja apenas de candidatos, mas sim de mulheres eleitas também. Então, vamos fazer ao Dia TV, o Portal Dia, o Jornal Dia, o Sistema Dia de Comunicação vai fazer uma cobertura. A gente disse lá atrás, você que nos acompanha lembra disso, que a gente ia fazer uma cobertura histórica. E fizemos essa cobertura histórica, foi a maior cobertura do Sistema Dia de Comunicação. E a gente vai fazer a maior cobertura no dia da eleição também. Começando cedo, às 8 da manhã, e só vamos parar quando a gente tiver governador eleito, vice-governador eleito, senador eleito, os 10 deputados federais e os 30 deputados estaduais. E também fazendo um recorte, Adriano, desses votos por cidade, região, o que cada candidato esperava. Por exemplo, os candidatos que tinham os prefeitos, em determinadas cidades tinham prefeitos, ganharam ou perderam. Os que tinham oposição, ganharam ou perderam. São recortes importantes para a gente entender, porque a eleição, a leitura que se deve fazer da eleição não é apenas a leitura geral dos números, é apenas um ponto.
vamos ter que fazer vários recortes, nós vamos trazer todas essas informações. E o jornal, o dia de segunda-feira, não é isso? O de segunda-feira vai ser um jornal recheado de informações, um jornal para você ler e guardar em casa para consultar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, até a próxima eleição geral. E um outro detalhe também importante é você acompanhar o gasto dos candidatos. Até na última segunda-feira, os candidatos do Piauí tinham um gasto de cerca de 115 milhões de reais. É muito dinheiro, 115 milhões de reais até a última segunda-feira. Na próxima sexta, nós vamos fechar a semana para saber mais ou menos quanto foi o gasto de cada candidato, quando cada candidato recebeu. Detalhe, Adriana, que se a gente olhar 2018, quando era permitida a doação de empresa, ou seja, doação privada CNPJ, nós tínhamos lá um valor, me parece que até a última segunda-feira eram 13 milhões, 20 milhões mais ou menos. Então, a partir de 2022, só pessoa física. Exato. Né, pode doar. O problema é que, quando você tira a doação privada e olha o que aumentou na doação pública, foi um absurdo, não foi proporcional, foi um absurdo. Realmente, tem certas questões que precisam ser discutidas e precisam ser regulamentadas da melhor forma para que isso não caia no bolso do eleitor. Estamos recebendo a candidata Simone Pereira, ela é candidata a deputada estadual pelo MDB. Simone já ocupou cargos públicos e agora colocou o nome dela para a disputa de uma vaga na Assembleia Legislativa. Candidata, boa noite, obrigado pela presença, um prazer recebê-la aqui. Boa noite, eu é que agradeço a oportunidade, né, e sempre à disposição. Olha, eu vou começar dizendo o seguinte, a senhora começou a campanha, a senhora é do grupo político do deputado Georgiano, do deputado Júlio César, e a senhora começou a campanha, começou muito atuante tanto na capital quanto no interior, mas muito no interior também. E segundo os analistas políticos que acompanham, a senhora deu uma arrancada do meio da campanha para cá, que foi um negócio assim, que todo mundo destacou, né? E a senhora nos dizia agora, antes da nossa entrevista, as carreatas no interior, né? Sim. Quer dizer, carreatas, candidato, normalmente a gente vê nas cidades maiores, Teresina, mas as carreatas que a senhora tem feito, cidades até menores, tem sido gigantescas, parece que eleição municipal, né? Exatamente. Ontem mesmo nós tivemos carreata pela manhã em Caldeirão Grande, o prefeito Felipe fez uma festa maravilhosa para nos receber, e à tarde fomos para uma outra carreata em Caridade, onde o prefeito Toninho também fez uma coisa surpreendente, né? Eu fiquei espantada porque é uma cidade com 5.200 habitantes e a gente tinha praticamente em praça pública umas 4.000 pessoas. A cidade quase toda estava lá, né? Então foi assim uma coisa de emocionar, né? A gente vê a capacidade de liderança que esses 8 prefeitos que me apoiam hoje, eles têm nas suas cidades, né? Agora, candidata, a senhora falou de prefeitos, mobilização, carreatas. A senhora que também já está na política há um certo tempo, como eu disse, a senhora sempre foi do grupo político dos deputados Júlio César e Georgiano, ocupou vários cargos públicos, agora concorre à eleição. A senhora conhece bem esse meio, a senhora anda muito com o deputado Georgiano, com o deputado Júlio César. Ainda existe a capacidade de mobilização, claro, dos prefeitos, enfim, mas hoje também há essa manifestação mais espontânea do eleitor também, né? Quer dizer, às vezes o prefeito está ali, é uma liderança, mas muitas vezes quando o eleitor não simpatiza, não quer, não vai, né? Então, assim, hoje a gente percebe mais essa independência do eleitor, e quando se vê uma reunião com tanta gente assim, eu acho que para o candidato é muito... Assim, é bom, porque o candidato vê, poxa, não só liderança, acho que minha imagem também está sendo bem avaliada pelos eleitores, né? Na verdade, existe um diferencial com relação a esses municípios, que a gente tem tido esse contato. Por quê? Porque o que a gente vê é realmente o desenvolvimento chegando naqueles municípios. O que a gente vê não é o voto de capricho, mas é o voto da gratidão, de ver como aquele município evoluiu.
E, assim, uma marca muito forte do nosso grupo político é exatamente essa. A nossa presença dentro dos municípios, o contato que a gente tem, não só com as lideranças políticas, mas com a própria população, de ouvir, de ver as necessidades daquela cidade e a gente buscar trabalhar para que aquela cidade possa ter aquelas demandas atendidas. Então, o que a gente vê, por exemplo, a Caridade é uma cidade que hoje é praticamente 100% asfaltada. Você vai numa UBS lá, você fica impressionada com a organização, com o zelo, sabe? As escolas. Então, a diferença é que haviam votos de cabresto. Hoje o que a gente vê é aquele povo, e eu conversei muito com o povo, eu fui para o meio do povo conversar com o povo, e ontem foi só o fechamento, a gente já vem andando nesses municípios, né, e tendo esse contato com as pessoas. E o que a gente viu, o depoimento das pessoas, foi exatamente esse. Foi o depoimento de gratidão, né, e de perceber que o prefeito, ele conseguiu levar essas obras de desenvolvimento, seja do desenvolvimento físico, digamos assim, que são as obras estruturantes, como desenvolvimento social, muito em virtude do grupo político que está em torno dele, que viabiliza, que trabalha, que coloca recursos. E aí quando a senhora fala reconhecimento do prefeito, da população também. Dos dois, porque a população era que dizia, né, que a cidade, hoje a gente via a felicidade no rosto das pessoas, né? Então, é exatamente de dizer, poxa, o prefeito, ele tem um grupo político que está presente dentro do município, que tem trazido desenvolvimento, que tem trazido igualdade de oportunidades. Então, a gente tem que manter o time que está ganhando. Foi mais ou menos essa a leitura que eu fiz, e a forma como as pessoas nos abraçam é, de fato, o reconhecimento. Quando é o voto de cabresto, as pessoas não têm o amor, né? Eu falto é não sair da cidade, as pessoas me abraçando, querendo tirar fotos, né? E isso demonstra que realmente é o carinho, não existe forçação de barra. É o reconhecimento, é a gratidão e o desejo que a cidade continue em processo de desenvolvimento. É o que a gente tem notado nessa campanha, candidata, é que os candidatos com perfil mais técnico, né, pessoas que antes trabalhavam nos bastidores, mas que já estavam em contato com os munícipes, agora estão colocando o seu nome para a disputa. Como é que se deu essa sua decisão de colocar o seu nome nessa disputa para deputado estadual? Veja bem, na campanha para prefeito, eu fui desafiada pelo meu partido a ser candidata a prefeita. Eu entrei numa disputa polarizada de dois grupos políticos bastante fortes, com bastante estrutura, e eu tinha consciência de que eu não tinha chance de eleição. Mas mesmo assim eu aceitei o desafio do partido, porque eu queria ver até que ponto a população de Teresina, né, ela entenderia uma mensagem diferente, uma forma de fazer política diferente, né? Então eu apostei nos debates e eu tive um desempenho muito bom e uma avaliação muito boa pela população, porque eu não fiz campanha de rua. Minha campanha ela se limitou ao debate na TV. Né? Debate, propaganda eleitoral? Basicamente isso. Não fiz uma carreata, não fiz comício, não fiz nada. Pequenas reuniões só. E cheguei até a votação que eu tive, que pode parecer pouco, mas para quem não teve o contato direto com o público, você chegar a quase 10 mil votos, é um poder de convencimento muito grande, é você perceber que a população, ela mesmo sabendo que você não tinha possibilidade de eleição, ela deu um voto de consciência, um voto, né, eu acredito nisso, eu vou votar nisso porque eu acredito. E isso, de fato, me encorajou a hoje estar candidata a deputada. E eu tenho visto nas ruas de Teresina, onde eu tenho andado, as pessoas dizem, olha, eu votei em você para prefeita. Quer dizer, a senhora vê esse link com a eleição municipal? Sim, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. E a conversa, olho no olho, e sem hipocrisia, e sem falsas promessas, né? Porque quando eu converso com as pessoas dizem, qual é o seu grande projeto? O meu grande projeto é ver o que já existe, que não funciona, e fazer com que de fato funcione. E aí a experiência que eu tenho de gestão pública, de conhecer a administração pública, a estrutura administrativa do Estado, vai fazer de mim um parlamentar diferente. Porque a gente não pode aprovar nem leis, nem projetos, nem programas que o Estado não esteja devidamente estruturado para que possa executar aquilo. Então, o que a gente vê aí é, por exemplo, feminicídio crescente. Quando a gente tem Lei Maria da Penha, a gente tem as delegacias especializadas, a gente tem Secretaria Especial de Política para Mulheres, a gente tem Casa-Abrigo, a gente tem as medidas protetivas.
E por que o feminicídio é crescente? Por que as mulheres continuam sendo sem a oportunidade de poderem estar no mercado de trabalho, sem creches para deixar seus filhos enquanto elas vão trabalhar em busca do sustento dos filhos? O que está acontecendo? Então, a gente precisa detectar isso. Porque, por exemplo, que a educação inclusiva, ela não funciona. É uma lei. É uma lei. Só que é uma lei onde as mães das crianças com deficiência, elas não têm conhecimento dessa lei. E quando tem, elas não sabem como ter acesso. E quando tem acesso, ela chega na escola, a escola não tem o profissional preparado para receber a criança com deficiência. E o que a gente sabe hoje, qualquer pessoa vê na internet, nos portais, o número de crianças com autismo, com déficit de atenção, né, com dislexia. São crianças que precisam estar na escola. E aparentemente as pessoas entendem como deficiência só aquela criança que é cadeirante, né, a criança que tem uma síndrome que realmente impede de sair de casa. Mas existem vários níveis de deficiência e essas crianças, elas não estão tendo o direito de estar na educação inclusiva. Então a gente precisa fazer com que leis que já existam, primeiro, elas cheguem à população, a informação à população. A população precisa entender que o CRAS, ele não é um espaço apenas de fazer cadastro do Bolsa Família ou tentar o desbloqueio do benefício. O CRAS, ele é a porta de entrada para você ter acesso a toda e qualquer política pública. Né? Então a gente precisa levar essa informação para a população, fazer o que já existe de fato acontecer e atender a necessidade do usuário dessas leis e desses programas e desses projetos. Candidata, a senhora nos disse agora como foi a sua participação na eleição municipal, Sim. eleição de Teresina. Sim. E a senhora é uma técnica. A senhora é uma candidata técnica, uma candidata que não tem... A senhora não tem um histórico político eleitoral, a senhora é uma técnica. E hoje, concorrendo a uma vaga na Assembleia Legislativa, a senhora tem encontrado nas suas caminhadas várias pessoas. Olha, eu votei na senhora porque eu gostei do discurso. E a senhora citou agora que tem ficado, porque ainda existe ali resquício, mas tem ficado cada vez mais para trás essa história do voto de cabresto, que hoje é um voto mais de reconhecimento ou um voto de simpatia. Está crescendo também aquela questão do voto independente. O eleitor diz, olha, eu voto em quem eu achar que devo votar, em quem eu gostar, um candidato que me convencer. Então, na sua opinião, na sua avaliação, essa evolução, ela está ocorrendo no Piauí, e a evolução positiva, claro, do eleitor, porque o voto de reconhecimento também é um voto independente. Sim. Não é? Eu estou reconhecendo o trabalho do prefeito, do grupo político ao qual ele pertence. Tem mudado e tem mudado rápido, a senhora que ainda acha que ainda é uma mudança devagar? Não, é um processo. É um processo que ele tá muito atrelado à questão da educação, do conhecimento. Que a Adriana acabou de falar na abertura do programa. Né? Tá muito atrelado a isso. Então, isso é um processo. O que eu sempre tenho dito para as pessoas é o seguinte, olha, a população... Mas que não volta mais atrás, né? Isso é um processo que... Não retroage. Não retroage. Agora, o que eu, pelo menos, toda reunião que eu vou, eu faço uma meia-culpa com as pessoas. Eu digo, olha, nós estamos reclamando de um cenário político que está aí, mas eu estou aqui colocando meu nome à disposição de vocês, mas só tem um meio de eu estar na Assembleia, através do voto popular. E quem vota somos nós. Então a gente precisa avaliar melhor as pessoas que a gente está votando. Hoje tem rede social, hoje tem internet, todo mundo tem um celularzinho com a internet. Você tem como você procurar buscar a história de vida daquelas pessoas que estão se apresentando. A gente precisa ter mais critério nesse processo de escolha, né? E as pessoas, elas têm assumido essa meia-culpa e talvez por isso mesmo é que elas começam a ter mais maturidade. É lógico que Teresina é um cenário diferente. É sempre o carro-chefe desse processo, cenário, né? Diferente. Mas com essa questão da globalização, acaba Teresina tendo uma influência primeiro na Grande Teresina e depois vai nos municípios polos e a coisa ela vai chegando, a gente nota até pelos debates nas eleições municipais, os debates realizados com os candidatos de Teresina são assistidos no interior do estado como debates estaduais, como se fosse eleição estadual. Então é sempre essa referência, né, Adriana? Exatamente, até porque alguns desses candidatos que estão na disputa pela Prefeitura de Teresina, em algum momento eles também terminam se colocando o nome à disposição ou ao contrário, vieram do do estadual para
Com certeza. E eu sempre coloco para as pessoas o seguinte, eu sou assistente social, né? Formei na Universidade Federal do Piauí, eu sou pós-graduada em gestão pública, já fui secretária de Estado 4 vezes. Então, assim, isso me dá uma larga experiência, né, com relação à questão da gestão. Mas eu sempre coloco para as pessoas o seguinte, eu quero estar na Assembleia, eu quero ser uma parlamentar assistente social, com a visão da assistência social. Até porque a assistência social, assim como a saúde, que tem um sistema único, ela também tem. Por isso, são 2 segmentos. A saúde, ela tem 2 segmentos, né, que é a alta complexidade e a básica. A mesma coisa é na assistência. Então, a assistência social, ela tem a vertente da proteção social, tá? E tem o combate à violação de direitos. Né? Então, esses 2 segmentos da assistência, ele envolve todas as demais políticas. Né? Eu falei da criança com deficiência, então a criança com deficiência que não está tendo acesso à educação inclusiva, isso é violação de direito. Então, a assistência social, ela também pode se envolver com isso. E a proteção social é aquela coisa de você trabalhar para evitar que chegue à violação do direito. Então, eu acho que com essa visão a gente vai poder fazer um trabalho diferenciado, onde a gente possa levar para as pessoas o conhecimento dos direitos que ela tem e fazer valer esses direitos. Só para falar um pouco da questão do envolvimento feminino na política, não é o seu caso em específico, porque a senhora já vem envolvida com o processo político há algum tempo, dentro do grupo que a senhora está no momento, né? Sim. Mas esse ano a gente vai ter o maior número de candidatas mulheres aqui no Piauí. São 154 mulheres que colocaram seu nome à disposição da população nesse pleito, né? Nessa eleição geral. Como é que a senhora está vendo essa mobilização das mulheres, tanto candidatas como eleitoras, neste ano de 2022? Olha, eu acredito que com aquela ação do Ministério Público, onde se deu um destaque muito grande para essa coisa da mulher ser usada como laranja, apenas com o objetivo de preencher as cotas, isso fez com que as mulheres também repensassem. Até porque a gente conseguiu o direito ao voto em 1932. De lá para cá houveram avanços, mas esses avanços, infelizmente, muitas mulheres elas não tinham ainda a consciência da necessidade de ocupar esses espaços. Por exemplo, nós temos tramitando hoje no Congresso Nacional essa coisa da ampliação da cota, dela não se limitar apenas à disputa eleitoral, mas ela poder ser assegurada ao assento, né? E isso isso é um avanço dentro da participação. Quer dizer, no parlamento tem também a exigência desse percentual dos 30%. Isso, dos 30%, porque pelo menos, né? Pelo menos, porque sem sombra de dúvida, nós mulheres temos algumas dificuldades de estruturas, dificuldade financeira. Muitas vezes nós temos os nossos filhos a responsabilidade de cuidar da casa, de cuidar dos filhos e de ter essa segunda, terceira, quarta jornada, dificulta muitas vezes. Agora, a mulher, nesse momento em que houve essa discussão e que eu acho que ficou muito pejorativa essa coisa da mulher ser laranja, eu acho que mexeu um pouco com os brios das mulheres. E aí você vê hoje uma participação maior. A mulher fica pensando, assim, eu estou aqui ao lado das mulheres, você fica pensando assim, acho que a deputada Tereza Brito disse isso aqui, a deputada Margarete também, você, de certa forma, inibe, quer dizer, inicialmente, inibia. Porque a mulher era chamada e aí, quando chegava lá, tinha a espécie de acordão, o candidato. Sim. Mas, vem cá, eu quero participar do processo, mas eu estou sendo chamada para ser uma laranja. Quer dizer, as que aceitaram, está aí o resultado. Aliás, o Piauí foi o ponto de partida dessa história do laranjal, infelizmente, né? Mas agora não, quer dizer, agora houve essa filtragem, até por conta das decisões judiciais, são realmente aquelas mulheres que querem participar do processo político de verdade. Eu acho que isso, de certa forma, despertou um pouco mais a consciência da importância da participação da mulher. Eu espero que isso também leve a consciência da mulher entender que ela precisa votar em mulher também, para que a gente possa, de fato, avançar. A Adriana trouxe esse dado, né? Quer dizer, as mulheres são 50%, são maioria, né? Então, quer dizer, as mulheres têm um poder de decisão no final das contas, né? Exatamente. E a gente precisa ocupar. Eu costumo dizer o seguinte, esses espaços que hoje nós temos, eles são resultado de lutas históricas.
Não foi fácil você chegar onde nós chegamos. Então, a gente precisa, de fato, ocupar esse espaço para que a gente possa avançar ainda mais. E se a gente for olhar a história bem a fundo, mesmo os homens que se destacaram na política, eles tinham nos bastidores, eles tinham ali o alicerce sempre feminino de técnicos, de familiares, que puderam ajudá-los a chegar onde chegaram. Está um exemplo, acho que é um exemplo recente e clássico, dito por ele, e dito por ela também, que é o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Sim. Quer dizer, quem é que enxerga o Barack Obama sem a Michelle Obama? Quer dizer, parece que ali foi uma presidência compartilhada. Verdade, então, assim, ninguém consegue enxergar um sem o outro. Quer dizer, ele diz isso. Sem ela, ele jamais teria conseguido chegar onde ele chegou. Então, assim, de certa forma também, como Sadrina, a mulher... ninguém sabe oficialmente, mas ela deve ter ajudado em inúmeras políticas implementadas nas duas gestões dele. Candidato, eu queria agradecer a sua presença, mas fica aqui esses 30 segundos finais, precisava dizer seu número, pedir voto. Bom, eu que agradeço, Douglas, essa oportunidade e quero dizer que nós estamos há muito poucos dias, né, da eleição, que nós possamos ter de fato maturidade, que nós possamos votar em pessoas que queiram, que tenham a política como vocação, né, e não como forma de querer se empoderar. Eu coloco meu nome à disposição, tenho dito onde ando e repito aqui, eu quero estar com o olhar de assistente social na Assembleia Legislativa para que eu possa de fato levar os direitos que são conquistados para a população, para que seja de fato beneficiado, para que as pessoas possam entender como é que funciona toda uma rede de proteção social e como ela tem acesso a essa rede de proteção social. Então, quem acredita nessa proposta e quer um Piauí diferente, com uma Assembleia diferente, coloque meu nome à disposição, meu nome é Simone e o meu número é muito fácil, 15000. Foi bom no sorteio do número aí, viu? Ficou fácil. Obrigado, candidato, pela presença. Nós vamos para o intervalo comercial. Na volta, o nosso convidado é o professor Arnaldo Eugênio. Vamos dar continuidade à parte da conversa que nós tivemos com a candidata Simone Pereira, que é a questão da escolaridade dos eleitores, essa evolução do voto mais independente e, na visão do professor Arnaldo, quais são os desafios que o próximo governador do Piauí deve enfrentar como prioridade a partir de janeiro de 2023. Nesta quarta-feira, à noite, para todo o estado do Piauí, através da Audia TV, o último programa da série, que foi criado antes do início da campanha eleitoral, ainda na pré-campanha, para trazer mais informações, não só com candidatos, mas também com especialistas, como é o caso do professor Arnaldo Eugênio, que é formado em Sociologia, mestre em Política Pública, doutor em Antropologia, especialista também em Segurança Pública. Professor, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, obrigado pelo convite. Professor, a candidata Simone Pereira, candidata a deputada estadual pelo MDB, formada em Serviço Social, falava aqui do voto que, segundo ela, está cada vez mais reduzido o voto de cabresto, e a gente observa realmente que esse voto de cabresto, aquele voto, tem se reduzido muito. E ela falou um ponto interessante, que é o voto de... Tem crescido o voto independente, a pessoa que vota, olha o candidato, avalia, vê se realmente aquele candidato vale a pena ser votado, mas um voto que ela classifica como voto de gratidão, que eu acho que é também uma certa evolução. O candidato votou, aí, olha, eu vou votar de novo, porque o candidato esteve presente, cumpriu aquilo que ele prometeu, muitos fazem mais do que prometeram. Então, se eu fui beneficiado, se eu fui, de uma certa forma, contemplado, e se eu vi na prática que o candidato cumpriu, então eu vou votar de novo. Como não votaria se o candidato não tivesse cumprido? Então, não deixa de ser uma certa, digamos, vertente desse voto independente, porque o voto independente mesmo, digamos, raiz, é aquele que independe de qualquer coisa, é aquele do momento. Por exemplo, o candidato que, nesse momento, pela conjuntura atual, está mais preparado para dar a resposta que a sociedade precisa, aí exige um nível de escolaridade mais elevado. A Adriana trouxe a informação que a maioria do eleitorado, no caso feminino, né, Adriana? A maioria do eleitorado nosso é feminino, que é feminino. E na questão da escolaridade, a maioria, mais ou menos 22%, tem ensino médio completo, né? E, digamos assim, pessoas com ensino fundamental incompleto, pessoas não alfabetizadas ou pessoas pouco alfabetizadas, ainda tem uma quantidade muito grande, não só no Piauí, mas no Brasil como um todo. E a gente trazia isso no início do programa, que é uma
uma política pública que ainda precisa avançar muito a questão da educação, porque ela tem reflexos aqui no nosso processo eleitoral. E aí, reflexo também na questão do voto, independente da qualidade do voto. O senhor concorda que esse voto tem o voto independente, o voto de reconhecimento, um eleitor, digamos, com uma percepção política, isso tem evoluído ou tem evoluído pouco? Bom, eu diria assim, há um processo de transformação constante do comportamento do eleitor, porque quando alguém fala assim, há um voto hoje, menos um voto de cabresto, mais um voto de favor, de interesse, parece que só apenas uma troca da última palavra, porque a maioria dessas pessoas que estão lá agradecendo ou devolvendo o favor, geralmente são favores de interesses individuais e não coletivos. Ou seja, não melhora necessariamente a qualidade do voto, que é uma questão muito mais profunda e isso que ela está colocando. Uma educação que só ensina para o Enem, para passar no Enem, ela não vai nunca qualificar para o voto. Porque a ideia da política, essa ideia de que é uma ideia pequena, a mistura do que é política e eleição. Eleição é um jogo. Política é uma ciência. Então, a partir do momento que eu entendo a ciência, eu entendo qual é o jogo que se faz dentro dessa ciência. E aí você vê, os institutos de pesquisa receberam muitas críticas em relação aos números que eles foram divulgando. Ali é um discurso da ciência querendo mostrar que é possível fazer um diagnóstico, não é prognóstico, é um diagnóstico daquele momento, daquela conjuntura. E isso é importante a gente entender até para qualificar esse voto, para que o eleitor fique esperto a isso. Não é preciso entrar num banco de faculdade ou de universidade para ser um eleitor qualificado. Eu preciso entender como a política e quais são as propostas de política que existem no meu país e que país é esse, para saber se aquela proposta se adequa à realidade da qual a gente vive. Então, esse processo de mudança do voto, da qualificação desse voto, da mudança desse voto, de saindo do voto do cabresto, que ele ainda existe, ele não vai deixar de existir, por vários fatores. Esse voto de interesse, de agradecer àquele que me deu algo, ou seja, está mais no plano do individual do que do coletivo. Nós precisamos transformar esse voto... É um voto de agradecimento, mas ainda no plano individual. Isso, que está bem próximo do voto de cabresto. Quer dizer, esse voto de agradecimento, ele só pode ser considerado como evolução quando ele for um agradecimento coletivo. Ah, sim, quando for por uma política pública que beneficiou uma grande maioria da população. Por exemplo, um saneamento básico da cidade. Então, um gestor que fez o saneamento básico da cidade... Melhorou a saúde como um todo. Melhorou a saúde como um todo. Por exemplo, você tem várias figuras da política piauiense que ficaram conhecidas por algumas obras de efeito. Por exemplo, Alberto Silva ficou por Albertão. As avenidas... Então, a estruturação do Estado. A tentativa de estruturar o Estado. Mas de lá para cá, a gente tem o quê? Quais foram... E a gente vê as propostas que tem hoje. A gente vê que na maioria dos debates... Ficou mais uma questão do xingamento, do ataque pessoal de algumas coisas, do que de uma proposta, um modelo de Estado. Isso afugenta o eleitor. Então, uma das grandes questões que os institutos ainda estão brigando de pesquisa é: a abstenção vai ser alta ou vai ser baixa? Quem vai determinar agora se tem ou não segundo turno é a abstenção. Por quê? Em função desse, às vezes você vai para um debate, em vez de qual é o seu modelo de Estado? E os candidatos, a entrevista dos candidatos, eles têm, além de pedir voto, Adriana, tem pedido a presença do eleitor. Vote, vá no dia 2 de outubro, vá. Mas eu preciso de uma motivação, eu vou lá votar em qual projeto de Estado, em qual programa de governo. Então é muito superficial dizer, eu vou aumentar o número de policiais. Como? Eu tenho um orçamento que vai ser votado agora. Como é que eu vou aumentar, fazer um concurso e chamar todo mundo? Está previsto no orçamento? Isso as pessoas têm que entender, que senão passa a ser uma propaganda enganosa. Exatamente, era exatamente isso que a gente estava comentando aqui na redação na semana passada. Eu chamei o João Magalhães, que é o editor de política aqui do Jornal o Dia, e eu disse: João, os candidatos estão prometendo coisas que eles não podem cumprir. E eles não podem cumprir não é porque eles não querem ou porque eles não saibam como fazer. É porque existe uma lei de responsabilidade fiscal que impede que o governador, ou que o próximo governador contrate o dobro de professores, o dobro de enfermeiros, o dobro de policial. Ele não vai conseguir, mas no jogo político, lá na frente da Câmara, ele diz que vai fazer. Porque o eleitor
eleitor quer ouvir. Porque aí você contando, por exemplo, eu vou aumentar mais X policiais, eu vou aumentar mais X servidores da saúde. Se você considerar todas as propostas do candidato de aumentar o efetivo de funcionários, você tem um impacto financeiro, como o Arnaldo disse, o professor Arnaldo disse, olha, está previsto orçamento? Não. Tem verba para pagar isso? É um ponto. E outro ponto foi calculado o impacto disso na elevação do percentual gasto com servidor previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal? Não. Veja que para a gente raciocinar isso não é tão fácil. Não, né? Não, e é por isso que eu estou dizendo assim, e para qualificar, e a gente volta para o voto. Para qualificar o voto, eu preciso que eu tenha candidatos que tragam propostas qualificadas. Porque para que eu possa afirmar isso, além desse recurso, eu preciso ter um diagnóstico. Algum deles tem um diagnóstico sobre a segurança pública no estado do Piauí? Relacionado à região Nordeste, relacionado ao Brasil e relacionado ao mundo, porque a criminalidade ela é internacional. E os segmentos dentro do Piauí? Da educação, da saúde, por exemplo, eu vou construir 20 maternidades, cadê o diagnóstico? E onde elas serão construídas? Escolas de tempo integral. Elas serão construídas naquele lugar? Vou fazer escola de tempo integral. Se daqui um dia nós tivermos todas as escolas de tempo integral, não vai ter ninguém na rua. Não. Nenhum adolescente na rua. Então eu não vou precisar de praça, de parque. Eles vão estar dentro da escola. Então, parece que é umas coisas assim, aí vai investir em escola de tempo integral, então tirar o dinheiro de praça, de parque, de uma série de questões, né? É complicado. Quando a gente vai falar sobre a política, a questão da ciência, ela é uma ciência, ela tem um conhecimento, então ela precisa que as pessoas, quando estiverem falando sobre política, não misturar com eleição. E entender se o voto é fundamental. Por exemplo, eu dizia hoje para um amigo meu que eles, por que vão a partir de quinta-feira não pode prender ninguém em flagrante delito? Disse, porque a pessoa mais importante é o eleitor. E por incrível que pareça, na sociedade brasileira é o único momento em que o brasileiro exerce a cidadania plena. É por isso que muitos candidatos agora, nesse momento, eles estão muito melindrosos com os eleitores. Porque a negativa de um pedido é uma sentença na urna. Esse respeito, esse medo, e muitas vezes até se olhar de baixo para cima para o eleitor, ele dura alguns dias, de 2 em 2 anos até. Isso, ele deveria. Quando o eleitor entender o que é a política em si, a ciência, talvez ele melhore o seu entendimento sobre essa relação e ele inverta a situação. Ao invés de ser apenas uma vez a cada 2 anos, passa a ser todos os 300 dias. O que a Adriana disse é fundamental, quer dizer, sem a melhoria no processo educacional não se consegue. Não dá. Consegue. Aí eu tenho a formação continuada de professores. Assim, o professor ele não tem partido, o professor ele não tem religião, o professor ele não tem esposa, o professor não tem... Professor e professoras. Ele está lá para mediar conhecimentos. Então, quando eu falo assim, vamos fazer a discussão da política enquanto ciência na escola, eu não estou dizendo para formar pensamento de esquerda, de direita, ou de extrema direita, ou de extrema esquerda. Estou dizendo para a gente começar a entender o que é política, para que ele possa se comportar entendendo e dele tomar a decisão. A decisão é dele. Eu acho que é isso que está faltando, assim, uma educação para a vida e não para passar no Enem. Porque aqueles que não passam no Enem se acham idiotas e muito cometem suicídio. E os que passam e enchem a cara no dia seguinte acham que são inteligentes e enchem na cara. E muitos que passam também são idiotas, até pior do que quem não passou. Né? Só tiveram uma capacidade maior de decorar. De responder aquilo que ele foi colocado. Aprendeu a jogar o jogo. Ouvindo o senhor falar, eu lembrei que o papel da gente, imprensa, é muito importante nesse cenário de formação de eleitores, né? Porque a gente passa não só de 2 em 2 anos, mas o ano inteiro falando, trazendo o que o governador, o que o prefeito, que os deputados, os vereadores decidiram, explicando para o nosso interlocutor como e por que aquelas coisas aconteceram, para que quando chegar nesse momento, ele possa juntar tudo isso e entender um pouco melhor o processo que a gente fazer a crítica. Daí a importância de uma imprensa livre, daí a importância de uma imprensa que não se envolva, não se misture com a política, ela faça o seu papel e deixe que o telespectador tome a decisão. Isso é que é importante. A gente, imprensa, é muito criticado nesse sentido das pessoas dizerem: vocês estão pendendo para um lado ou para o outro, vocês estão querendo convencer a gente a B ou C. Não.
A gente, imprensa, a gente tem o papel de informar, mas cabe ao interlocutor, o nosso leitor, ou quem está assistindo esse programa, o nosso telespectador, juntar a sua vivência de mundo e juntar aquela informação que a gente está passando e tirar a sua própria conclusão. Isso é que é importante. Eu acho que a imprensa tem esse papel, o papel da informação e o papel também de despertar na sua audiência a crítica. Não é formar uma crítica, mas despertar a crítica. É mostrar para as pessoas o que elas precisam estar atentas e sobre o que elas precisam pensar, não o que elas têm que pensar sobre aquela coisa. Exatamente. Né? Professor, ainda sobre essa questão de voto, aliás, o voto tem sido rotulado de diversas formas, né? O voto útil, o voto de agradecimento, o voto independente, voto de mercadoria, voto de protesto, voto mercadoria. Vários vereadores prometeram um jacá de votos para determinado candidato e para outro candidato também o mesmo jacá. Exatamente. E ele não teve essa quantidade de votos. Teve uma cidade, jacá, mas dois. Teve uma cidade que eu estava olhando que um vereador que foi eleito com 210 votos ofereceu para um candidato, deputado federal, 800 votos. Onde ele encontrou esse? Ele próprio não tem os 800 votos. Ele não teve. Então é um negócio... Mas tem um fato que é incontestável. Eu queria sua avaliação sobre esse fenômeno, que é o fenômeno do voto útil, que se dá exatamente nesse período aqui, nessa reta de chegada. Né? Essa semana agora inteira. Que é aquela história do... Primeiro, os candidatos colaboram. Os candidatos vão para a propaganda eleitoral e fazem o jogo do voto útil. Os cabos eleitorais, enfim, todo mundo que é candidato colabora. E o eleitor, chegando próximo, diz assim: bom, eu simpatizo com fulano, né, gosto de fulano, acho que a pessoa tem o perfil, mas não vai ganhar mesmo, então... parecido assim, mesmo que de longe com esse, eu vou votar nesse. Qual o impacto desse fenômeno na democracia, professor? Esse fenômeno é interessante porque, se a gente analisar, o comportamento do eleitor, ele é um comportamento muito variado, ou seja, ele é inconstante. Então, você não pode apostar que esse... Lógico, existe aquele eleitor que é convicto, é partidário, mas não é a grande maioria. E que define o seu voto antes dessa semana, por exemplo. Mas, por exemplo, hoje eu tenho uma média de 20% de eleitores, ou vamos lá, 15%, dependendo da conjuntura e dependendo do lugar, que esteja indeciso. Ou seja, procurando alguém que diga, esse vai ganhar. Então eu voto útil, então eu vou votar nele para não perder o meu voto. Mas quem criou esse próprio perfil de eleitor foram os próprios políticos. A classe política criou esse tipo de eleitor para tentar manipular ele nesse final, que é o que ocorre agora. A tentativa, se você observar, todos os candidatos, tanto a nível nacional, regional, local, estão trabalhando o voto útil. E o que é esse voto útil? Onde é que ele está? O voto útil é do candidato A, B, C ou D? Ou é do indeciso? Ou é daquele que quer votar nulo? Qual é o voto útil? Todos os votos são. Porque aí, se eu pensar nos votos válidos, seria do outro candidato. Então, assim, porque eu vou tirar do resultado, eu tiro os nulos e os votos brancos, para dar só os válidos. Então, eu fico pensando assim, qual é o voto útil? Cada um vai começar a perceber isso. Se a grande maioria for de voto nulo, tendente à abstenção e voto branco, esse voto útil passa a ser esse grupo. Se é de um candidato, por exemplo, agora eu vou dar um exemplo de Teresina, a última pesquisa do Piauí, a última pesquisa, terceira via não decolou. Não emplacou? Não. Definitivamente. Pronto, está definido. Está polarizado Rafael Silvio. Certo. Agora, quem é o voto útil? Nossa. E esse voto útil vai agregar quem? Porque a última pesquisa mostrava menos de 1,5% para o terceiro colocado. O segundo estaria com 36%. Mas o primeiro está com 46%. Ou seja, um com 36%, 37%. Não chega nem perto do primeiro. Então, assim, esse voto útil em si... E aí esse voto útil é mais fácil esse voto útil ir lá para o primeiro do que para o segundo. E um outro aspecto que eu acho interessante... Porque o voto útil tem a ver assim, com o interesse do eleitor. Claro. Não, exatamente. Aí é alguma coisa que eu acho interessante. Tudo bem que... E eu movimentar esse interesse. O candidato majoritário, ele tem mais visibilidade. O candidato a governador, ele tem mais visibilidade. Então, é sempre normal que nas pesquisas eleitorais, o cenário para a eleição majoritária seja um cenário mais claro, mais definido, né? Tem um percentual menor de eleitores indecisos e tal. Mas quando a gente analisa as pesquisas para candidaturas proporcionais, é uma coisa assim absurda. Você tem
80% de eleitores que não sabem quem votar para deputado estadual ou federal. Quando essa pesquisa ela é feita, por exemplo, digamos, a última pesquisa, já na semana da eleição, essa semana agora, ela diminui, mas ainda fica em torno de 60%. É um percentual muito alto de eleitor indeciso por voto proporcional. Aí vem a pergunta. Bom, se tem 65% de eleitor que não sabe em quem votar, e quando você chega lá na apuração, você vê uma quantidade pequena de abstenção, e que desses 65%, a maioria absoluta decidiu. Mas decidiu com base em quê? O que é que ocorreu de diferente em 2, 3 dias para mudar esse cenário tão indeciso? Mas é outra questão que fica no ar. Né? Como ciência, ela não é... A política ela não é algo tão simples e fácil de ser entendido, porque ela envolve o comportamento individual e coletivo. Então, em algumas circunstâncias, é o individual. Vamos pensar aqui, domingo que vem, vamos ver a situação de um eleitor que não sabe como é que a urna vai apresentar os candidatos. Pergunte de 10 eleitores hoje, você diga qual é a ordem que vai estar lá. A maioria não sabe. E aí, como é que eu vou votar agora? Aí é o que eu estou dizendo, é isso que você está dizendo. Agora o negócio complicou dentro dos proporcionais. Então muita gente pode perder a vaga pela confusão do eleitor em misturar uma coisa com outra, ou não saber. Às vezes a gente é decorado com a sequência, e lá é outra. Mas vem cá, o meu primeiro candidato tinha 5 números, que só tem 3, que é o do senador. Como é que eu faço? Aí fica aquela loucura. Né? Você pode levar a cola, né? A cola permitida, né? Por isso que vai ser muito importante também a proibida, mas aceita boca de urna, porque é federal, estadual, senador, governador e presidente. Leva vantagem quem tiver o número mais parecido. Sim. É ruim eu votar num número para governador e num outro para presidente. Confunde mais a minha cabeça. No caso aqui tem um caso que é múltiplos, né? E no outro é o mesmo. Então eu posso despejar voto só naquele número. E às vezes é aquela história, né? O cara esquece de tudo e vota só na legenda, de cima a baixo. Vai só na... Isso, é isso que eu estou dizendo, fica mais fácil. É mais fácil, um voto de mais legenda. Fácil. Aliás, é um dado dele para se observar, ninguém vota de legenda. Como é que ficou? Quer dizer, e tem um outro fator que é interessante, rapidinho para dizer, é assim, muitos candidatos estão fazendo o quê? No dia da eleição, vão apresentar que devido à mudança no cenário nacional e pensando no que vai acontecer aqui no cenário local, vai apresentar o seu nome aqui e atrás de quem está na frente na presidência, para atrair aquele voto para esse presidente, mas ele aqui. Mesmo que ele tenha prometido ou tenha pedido para outro. Aí muita gente fez parcerias de estadual e federal, e pode ser que um vá e o outro não vai, pode ser que os dois não vá. Agora, tudo isso só se resolve, essa esperteza dos candidatos, esse jogo, Adriano, só se resolve com a melhoria no processo educacional. Senão, o eleitor não consegue identificar essas artimanhas. Professor Arnaldo, obrigado. O professor Arnaldo, inclusive, vai estar conosco no domingo da eleição aqui na UDIA TV, conosco aqui analisando os resultados, fazendo projeções aí sobre o futuro, né? Porque aí a gente sabe, os últimos que vão ser decididos são os proporcionais. Que às vezes fica faltando até 1%, esse 1% muda muita coisa para os votos proporcionais. Às vezes é 1% de uma região que o candidato tem mais voto ali, que não tem. Deputado federal é difícil. Eu já vi a mudança, me parece, Adriano, eu lembro, o professor Arnaldo, é bem rápido, só para encerrar, eu não sei de qual ano, mas eu lembro que era Mainha e Heráclito. Eu também lembro. Né? De uma hora para outra, mudou rápido. Mas aí, veja, me parece que nessa eleição, o Mainha teve mais voto que o Heráclito, mas o Heráclito terminou indo pela legenda. Pela legenda, isso. Legenda, então, seria bom também pedir que o eleitor, que esse processo no domingo é um processo democrático, a gente vai fazer uma escolha. Hoje, aliás, sábado agora, mais um assassinato no Ceará, em função de uma briga política entre A e B. Vamos votar, cada um tem o direito de escolher aquilo que você acha. Que seja respeitado à vontade. Seja respeitado, é o direito. Obrigado, professor, pela presença. Adriano, prazer. Prazer é todo meu. Olha, você que nos acompanhou, muito obrigado. Foi um prazer ter você todas as quartas à noite. A gente se encontra todo dia no Jornal Dia News, mas esse encontro foi muito importante. Um prazer ter participado do projeto, ter colaborado com os programas para que você tivesse todas as informações possíveis para decidir em quem vai votar no próximo domingo. Faltam poucos dias. É importante que você reflita bem,
você já tem uma quantidade enorme de informações, desde o período pré-eleitoral, agora na eleição. Então, faça uma reflexão, converse com quem você tem confiança. Se você tem alguma dúvida, converse com uma pessoa que possa esclarecer essa dúvida, mas uma pessoa da sua confiança. Converse com sua família. A família, muitas vezes a gente vê briga de família, casos de familiares agredindo outros, por conta de divergência política. A família é a célula sagrada, pelo amor de Deus. Se você não tem se você não consegue respeitar a opinião política do seu familiar, imagine quem está na rua. Então, a eleição é para mudar o futuro dos piauienses brasileiros, mas mudar para melhor. E isso a gente tem que começar a dar exemplo de casa na hora de votar. Então, vote com consciência, vote com seriedade, e a gente se encontra no domingo a partir das 4h30 da tarde, ao vivo, até o final da apuração. Muito obrigado pela audiência, uma boa noite e um bom voto no domingo.